Bom, para você que está chegando por aqui na Rádio Remix e também no hangar da Rádio Remix, sejam mais que bem-vindo mais uma vez aqui. Kátia de Jaimo para você, ao vivo para você aqui na Rádio Remix. São 8 horas e 17 minutos, horário de Brasília. A gente tem o privilégio de ter a Kátia de volta. Ela tem que aguentar esses dois malas da Rádio Remix. Ai, ai, ai. Boa noite, Marcelo Summer. Seja bem-vinda, Kátia de Jaime, mais uma vez aqui na Rádio Remix. Boa noite, Marcinha. Boa noite, Kátia. Bem-vinda. Boa noite, Remix amigos, todos que estão presencialmente conosco nesse Hangout do dia 17 de abril de 2018. Kátia, hoje temos um assunto que eu gosto bastante. Trocas energéticas e como limpar as energias negativas. Eu acho, conforme a gente estava falando em off, Kátia, que isso, no momento, vai fazer, assim, toda a diferença para as pessoas. Boa noite, seja bem-vinda. A palavra está contigo. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Márcia. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Remix, a todos os colaboradores que estão aí ao vivo também, nos bastidores, e quem está presencial e quem vai assistir depois também, né, Marcelo e Márcia? Tem um grupo grande aí que assiste depois. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de trocas de energia, como elas acontecem e como limpar, né? Como fazer para se livrar delas. Vocês querem Perfeito. começar fazendo alguma pergunta ou vamos entrar direto no tema? Eu acho que tu podes entrar direto no tema, porque particularmente, eu vou te dizer que eu tenho muito interesse, porque a gente é submetido diariamente, né, a essas mudanças todas e normalmente eu às vezes penso o seguinte: eu acordo pela manhã e no final do dia eu vou te falar, Kátia, que a gente fica esgotado sem saber por quê. Então aí as energias estão pairando ou estão coladas na gente e tem que saber como se livrar desse inimigo invisível, né? É quase que palpável, né? É assim, Marcelo e Márcia e todos os ouvintes, eu, como empata, que eu sempre falo aqui da questão da empatia, eu digo que eu tenho um campo áurico talvez um pouco mais amplo do que as pessoas normalmente têm. Então, eu sinto muito o que está acontecendo com pessoas, com ambientes, sofro isso na pele, para as pessoas poderem entender um pouquinho. A minha busca, a procura por respostas começou por causa de muitas enxaquecas, desmaios, vômitos, coisas que acontecem comigo no cotidiano, que o que é natural para uma pessoa, para mim, faz um estrago bem grande. Então, eu comecei a participar de muita coisa. Quem for no canal vai encontrar na apresentação do canal todos os cursos que eu fiz para poder entender, porque de 2015 para cá, final de 2015, dezembro precisamente, eu comecei a buscar respostas porque eu não aguentava mais essa condição de sair com família, com marido e chegar ao ponto de voltar para casa ou desmaiada, ou com enxaqueca, ou vomitando, e é muito ruim. Então, para quem é altamente sensível, os PAS, as pessoas esponjas, são pessoas que absorvem essas energias com muita intensidade e é muito danoso no campo físico, espiritual, mental. Então, para poder entender um pouquinho como que acontecem essas trocas energéticas, é assim, nós temos o nosso corpo físico, que é o veículo de manifestação da nossa consciência, vamos dizer assim. Nós precisamos desse avatar para poder interagir e vir para o mundo, o planeta Terra. Nós temos o nosso corpo energético, né, que é o que liga o nosso corpo físico ao corpo espiritual. Nós temos o corpo emocional, que é onde ficam as nossas emoções, e nós temos o nosso campo mental, que é onde as ideias permanecem. Então, um atinge o outro, de uma forma ou de outra. Então, nós temos formas de captar essas energias ao longo do dia, desde o momento que a gente acorda. Se a nossa noite foi uma noite que não foi bem dormida, ou no astral aconteceu alguma coisa, você acorda ou bem ou mal.
Então, ao longo do dia, como o Marcelo estava falando, a gente acorda, passa bem, está bem o dia todo, você encontra com uma determinada pessoa e você assimila algumas energias que ela está emanando. Isso, nesse campo energético, é muito natural que isso aconteça, porque existe a troca energética. Você vai equalizar as energias, estando com uma pessoa que está... eu falo que é um mundo complicado, porque quem tem mais energia, doa. Quem tem menos, absorve. Retira nesse caso. E aí acaba equalizando e ficando mais ou menos equilibrado. Quando a gente não sabe disso, o que acontece é essa perda energética, a gente vai sendo drenado sem saber, sem a consciência de que está acontecendo isso, e você começa a atingir alguns campos a nível de chakra. Nós temos os nossos centros de força energética, que é o que liga esses corpos que eu expliquei lá atrás. E quando você não está num funcionamento legal, esses campos eles começam a girar mais lentamente, eles vão ficando mais como um motor que está sendo prejudicado, ele começa a rotacionar de uma forma mais com mais dificuldade. E aí acaba atingindo o nosso campo físico também. Então é onde a gente recebe algumas cargas energéticas. A nuca é um dos campos que a gente é muito acessado espiritualmente, a gente tem muito tipo de obsessor por esse chakra da nuca. Então, tem muita coisa que a gente realmente desconhece. Então, eu falo, o autoconhecimento, a forma da gente acessar esses campos, é importante a gente conhecer, a gente mapear essas sinaléticas. Então, como que isso acontece? Eu anotei algumas coisas aqui. Então, primeiro, o autoconhecimento é você reconhecer essas sinaléticas. Você está passando num ambiente. Se você está desatento a isso, você não percebe o que está acontecendo com as pessoas, com os ambientes. Você simplesmente é como se estivesse numa casca grossa, como uma tartaruga, que nada atinge. Agora, os empatas, as pessoas mais sensíveis, elas absorvem tudo isso, elas vão drenando esse campo energético. Elas drenam por essa drenagem energética que acontece, elas drenam por alimentação, muitas vezes. Às vezes você está com esse campo muito contaminado, vamos dizer assim, e aí você ingere algum tipo de alimentação que vai aumentar essa condição energética pesada. E aí é onde desencadeia tudo, um processo de enxaqueca, um processo de vômito, o processo de desmaio para algumas pessoas, não é todo mundo que tem isso. Então, uma das coisas é essa, essas sinaléticas, você conhecendo esse campo energético, você começa a ter percepções. É como se fossem radares captando. Então, você tem um zumbido, né, no ouvido, anota, é uma sinalética que você está sentindo que, opa, tem alguma coisa estranha aqui. Sempre, Marcelo, Márcia, ouvintes, a gente pensando que descartar todas as condições físicas de doenças que já atingiram realmente. Então, descartando isso, o médico avaliou, não tem nada físico, então parte para o campo espiritual. Vamos saber o que está acontecendo de verdade. Então, as sinaléticas é como se você estivesse mapeando tudo isso, você tendo essas percepções, às vezes é no chakra frontal, você começa a ter percepções. Ontem eu tive um contato com um espírito, a energia que chegou dele para mim, eu falo que eu não costumo ver e às vezes eu vejo no campo mental, mas vamos lá, tentar explicar como acontece. Foi feito um tipo de um acoplamento, eu faço psicografia,
Então, algumas percepções eu capto do espírito que está se aproximando. Então, ontem foi muito forte, ele tinha uma energia muito boa, de consciência realmente de que ele estava num outro plano e ele estava vindo para consolar a pessoa que ele deixou aqui. Então, a energia que chegou foi uma energia muito, muito forte, muito bonita, e poder sentir isso é muito bacana. E depois eu transferi para a esposa o que estava acontecendo e qual era a energia dele. Então, você mapeando essas sinaléticas, você tem alguns parâmetros, você tem o seu padrão de energia, você tem aquela forma de agir, de atuar na vida. De repente, esse padrão começa a mudar. Você começa a perceber que, opa, isso aqui não é meu, isso aqui não me pertence. Então, você anota, percebeu que isso aqui está dissonante com você já tem uma percepção. Olha, está acontecendo alguma coisa aqui. É no campo da clarividência, é no campo da audição, é no campo da fala. Às vezes, tudo isso acontece de uma forma maluca, no campo mental. Então, como que, às vezes, o pensamento da gente, ele é como se ele sofresse uma invasão. Eu até coloquei também sobre pensamentos intrusos, que é justamente como se entrasse alguém com um pensamento alheio, mas ele vai buscar dentro do seu pensamento alguma coisa que tem afinidade. Então, vamos só tentando explicar isso um pouquinho como acontece. Você teve uma discussão com um amigo, discussão com um irmão, você já resolveu aquela situação, tá tudo ok, mas algo traz a sua mente de novo, aquela situação, aquela discussão, e você começa a matutar tudo de novo. Aquilo começa a entrar dentro do seu campo, vamos dizer, o seu campo áurico. É como se eliminasse essas energias com as preocupações, com os pensamentos que começam a chegar. Então, aquilo é tudo intrusão, que ela vai minando esse campo de proteção. Nós temos o campo áurico, que é como se fosse um escudo. Se você está com as suas energias ideais, perfeitas, você tem um trabalho energético legal, medita, faz a técnica, eu falo da técnica OVE, eu deixo ela para falar no final, e a mobilização básica, que é uma técnica que você pode fazer em qualquer lugar, onde você estiver, que você vai trabalhar esse campo energético de uma forma como se fosse uma asepsia. Então, você começa a ter esse tipo de coisa, de discussões, de problemas que vão sendo trazidos para o seu campo áurico, e você começa a perder um pouco essa como que eu vou dizer aqui? Como se você tivesse um campo homogêneo, que você não tivesse a intrusão. Ela começa a entrar algumas coisas que te preocupam no dia a dia, que é natural para todos nós. Isso começa a danificar esse campo, começa a ter a intrusão e começa a formar buracos nessa aura para que haja uma intrusão. Intrusão para quê? Para atingir o nosso campo físico realmente, para chegar no nosso corpo físico e danificar. E aí você começa a passar mal, para você adoecer, para você ter uma série de repercussões dessas energias que são drenadas, que o empata tem muito. Então vamos lá, o que mais que eu separei aqui? Então, reconhecer essas sinaléticas é importante. Elas ocorrem, os pensamentos ocorrem no campo mental, muitas vezes, porque eles vão atuando. Eu coloquei no canal como o cuco, né? É um passarinho que ele vai, é intruso, ele bota o ovinho no ninho de outros passarinhos, e aí esse filhote de cuco no ninho que ele foi introduzido, ele começa a empurrar os ovinhos dos passarinhos e fica só ele no ninho. Ele começa a tomar um volume gigante, e aí os passarinhos que não são
os pais dele verdadeiros começam a dar comida para esse passarinho. E aí ele começa a tomar forma e volume dentro do ninho, e assim eu comparei com os pensamentos intrusos, falando agora de espíritos mesmo. Eles começam a ter esse acesso a nós. E eu falo que a gente que abre essas portas, né? Porque encontra alguma coisa dentro da gente que tem essa ressonância. Mas não é só com espíritos. Isso acontece com pessoas. Você, desde o momento que você acorda, você encontra com os familiares dentro da casa. Às vezes um está lá de mal com a vida, está emburrado, começam discussões, tudo isso é perda energética, tudo isso vai minando as energias. E não é fácil você manter esse equilíbrio, porque é o dia a dia. Depois você vai para o trabalho, você vai enfrentar um trânsito, você vai pegar todo o trânsito, gente estressada, um monte de coisa, vai chegar no seu trabalho e você tem lá um outro campo de pessoas que elas estão trabalhando não em harmonia, mas em rivalidade. Onde eu trabalhava como corretora, então eram todos, eu tinha muitos amigos lá, porque não estava muito aí para a coisa de ser concorrentes, então eu fazia palhaçada, eu brincava, eu falava o que queria, então para mim não tinha muito boi, mas acontece de você ter rivalidades dentro do trabalho, as pessoas quererem subir na cabeça das outras para galgar patamares maior. Então, é uma disputa, é como se você estivesse vivendo numa guerra. Eu estava em trânsito, viajando, eu parei no Frango Assado, que é no meio do caminho, Caraguá, São Paulo, dar uma pausazinha, no horário de pico lá deles. Eu olhei assim, como se eu estivesse acima de todo mundo, não que esteja acima de ninguém, nada disso, mas como se eu tivesse uma visão de macrocosmos. Eu falei, que engraçado, as pessoas todas estressadas, as pessoas que estavam atendendo e as pessoas que estavam lá esperando para ser atendidas. Eu falei, o que adianta as pessoas estarem estressadas, perdendo energia da forma como elas estão, se elas podiam estar fazendo a mesma coisa, da mesma forma, sem esse nível de estresse? Por que que as pessoas estão perdendo esse controle? Por que que elas não estão dentro de uma calma, dentro de né, de você ser cortês, de você ser legal? Não tem necessidade do estresse. Alguém contou uma historinha que você precisa correr, porque você precisa fazer tudo nesse ritmo maluco. E não tem necessidade disso. Você pode fazer a mesma coisa, com o mesmo empenho, sem essa perda energética que acontece nos locais de trabalho, nos locais que a gente atua. Então, acho que vale a pena dar uma olhada e modificar essa forma de ser mais tranquilo, manter um equilíbrio energético, mental, fazer todos esses corpos que a gente atua, o físico, o emocional e o mental, tudo junto, né? Todos conectados, porque uma ação que a gente faz aqui, você transfere para todos os corpos. Então, acho legal ter esse alerta. Vamos lá. Tudo isso, para mim, acontece de uma forma muito engraçada. A gente tem acoplamentos, né? Acoplamentos áuricos, eu chamo. É como se eu entrasse na energia das pessoas. Nós temos esse campo em volta do nosso corpo físico, que é o que liga tudo isso, mas a gente interage com as pessoas. Então, às vezes, a energia da pessoa chega muito antes do que ela vai falar, do que ela vai
verbalizar. Você sente a energia da pessoa por esse campo dela. Então, muitas vezes as pessoas fazem leitura, olha, eu não gostei de tal pessoa, você não tem absolutamente nada contra, você nunca viu a pessoa, mas alguma coisa naquela energia daquela pessoa você avaliou e não estava legal. Então, isso tudo é aquele acoplamento que você vai tendo no seu campo áurico, a preocupação, aquilo que você tem afinidade, você está tudo impregnado. E eu pelo menos como empata, eu consigo olhar isso, absorver isso, entender isso. Olha, aquela pessoa não é do bem, aquela pessoa, simpatizei com ela, alguma coisa na energia dela me traz essa leitura daquilo que ela é. Então, isso para mim é muito válido, eu não abro mão dessa leitura que eu faço, justamente porque tem alguma coisa ali que me alerta daquilo que está acontecendo. Vamos lá. Cadê Marcelo e Márcia? Estão aí? Alguma pergunta? Opa, tô aqui. Uh, Então é o alguma seguinte, pergunta? deixa eu te falar uma coisa. Eu acho assim, as pessoas, de vez em quando eu vejo as pessoas, isso acontece comigo, tá? Tá. Se a pessoa vir conversar comigo, a primeira palavra, só no jeito dela escrever, eu já sinto a energia dela. Sim, sim. Né? Porque a leitura, a energia dela chega antes de você. Você consegue fazer essa leitura da pessoa. E eu digo que não é só a pessoa empata que faz isso. Eu acho que todos nós fazemos. É só ter um pouquinho mais de sensibilidade, você consegue entender essa condição energética do outro. Mas você sabe que eu acho que às vezes na verdade, todos têm uns dons. Só que muitas vezes a gente precisa ser desenvolvido de uma certa forma, né? E outra coisa, Márcia, hoje foi engraçado porque às vezes acontecem algumas coisas para a gente tentar entender. Eu estava conversando com uma pessoa entrou comigo numa conversa via celular, e aí ela ficou toda entusiasmada, falando comigo, não sei o que, de repente eu comecei a sentir a perda energética. E eu estava conversando com aquela pessoa. Ela falou, nossa, tua energia é bacana, não sei o que lá. De repente comecei a sentir, abri a boca, comecei a perder energia. Eu falei, opa, aí eu ainda comentei com a pessoa, eu tô perdendo energia. Aí a pessoa ficou toda sem graça, se bobear tá aqui ouvindo a gente também. Ficou toda assim, não, acho que eu tô muito ansioso porque eu tô falando com você. Eu falei, tá tudo certo, tá falando comigo, não tem problema nenhum. Mas é natural que essas energias elas se equalizem, porque quem tem mais doa, quem tem menos recebe. É natural. Assim é no nosso planeta. Então, não tá tudo certo, não aconteceu nada errado. Eu estava abrindo a boca, era para equalizar realmente as energias, mas senti que a queda de energia aconteceu imediatamente. Então, o legal de ter esse autoconhecimento é você perceber que essas sinaléticas, que são esses radares que a gente tem, são os nossos sensores, aquilo que dá dicas para a gente de que alguma coisa está acontecendo. Presta atenção, né, nessa energia. O que está acontecendo? Por que está saindo? Se você não tem a percepção, você vai sendo minado de várias formas e você não perde um pouquinho ali, perde outro pouquinho ali. Quando você vê, você está esgotado, como o Marcelo falou no começo. Você chega no final do dia, se você não assimilou essas energias, não bloqueou essas energias no início, quando você estava perdendo, quando chega no final do dia, é só o pó. Você não vai conseguir se reabastecer tudo de uma vez. Então, quando você tem essas
percepções, você começa a repor imediatamente. E uma das técnicas que eu uso é justamente a mobilização básica das energias, ou a OLV, que é a oscilação longitudinal voluntária das energias, que você nada mais é do que você mexer com as suas energias, que vai da cabeça aos pés, dos pés à cabeça. Você pode fazer isso tempo integral, você pode fazer isso só de pensar, com a sua vontade, com a sua intenção, você movimenta essas energias de uma forma a quebrar os bloqueios que a gente tem. Não é fácil, no início você não sente absolutamente nada, você tem que praticar muitas vezes ao longo do dia, fazendo diversas coisas. Se está caminhando numa esteira, se está fazendo compras, se você está. Qualquer lugar você pode praticar, então você não precisa ter práticas meditativas para fazer essa técnica, você pode fazer em qualquer momento. Então, é pensar na energia, movimentar, você vai estar fazendo uma asepsia daquilo que está minando você. Quando você não tem consciência, você vai perdendo, 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 perdendo. Quando você vê, você já está lá o bagaço, você já chega em casa esgotado, acabado. Um amigo que está estressado, você encontra, ele começa a jogar todos os detritos emocionais dele em você, você não percebe, de repente você está lá vibrando na mesma energia desse amigo que está desequilibrado, está jogando os detritos dele, aí ele sai bem e você fica mal. Você ficou com toda aquela carga emocional dele, porque você deixou, você não percebeu que ali tinha uma intenção ali de drenar a energia sua. Então é legal você ter o autoconhecimento para você perceber, para você ter essas sacadas de falar, opa, peraí, aqui não, eu vou me cuidar, ou colocar a técnica para funcionar no momento que está conversando com um amigo, é possível fazer isso, com a pessoa que está em desarmonia, e você fazer um controle disso daí, para não ter perdas energéticas, né? Imediatamente, aciona aquilo, é uma defesa bem legal para você praticar no dia a dia. Vamos lá. Então, a gente tem essas percepções ou por acoplamento áurico de uma pessoa para outra, de uma ligação que você recebe por telefone, de um pensamento que chega até você, de uma conexão que você faz através de lembranças, de pensamentos, porque não tem tempo, né? Você pega o tempo, você olha para trás e fala assim, puxa, há 3 anos atrás, agora foi meu aniversário, há 3 anos atrás meu pai faleceu, ele faleceu no dia do meu aniversário, junto com isso, com o meu aniversário vem a lembrança do falecimento dele, e eu aciono aquela energia lá do passado, de tristeza, de perda, de dor, mas também aciono uma outra coisa que foi um mecanismo que eu fiz para me defender nesse dia. Foi a libertação da alma dele, porque ele estava sofrendo. Então, eu já olho não como sofrimento, mas como libertação. A gente tem que criar mecanismos que a gente não entre no sofrimento, né? Você equilibra isso. Para que você viver no sofrimento e com perdas de energia, se você pode trazer o lado bom da dualidade, que nós temos tudo, né, dual na vida. Então, a gente saber que vamos pensar na coisa positiva para você não ter perdas energéticas, principalmente quem tem esse tipo de energia que é mais sensível. Deixa eu te falar uma coisa, Kátia. A gente sempre vê falando geralmente dentro da internet, das redes sociais, que é bacana, a gente tira foto, brinca, faz muitas coisas lá dentro. E outro dia eu olhava alguns Facebooks da vida por aí e percebi que aquilo para as pessoas era tão importante, pôr a desgraça da vida dela no Facebook, no Instagram, seja em que rede social, que eu parei de querer ver aquilo e falei assim, gente, isso daí não dá, não bate, não é coisa que eu quero ver, não é coisa que eu quero trazer para mim, porque as pessoas não têm noção
elas não têm noção do que é um horror aquilo. Essa semana não sei quem das minhas amigas que colocaram uma foto cheia de feto, sabe? Cheia, nas bacias, no chão. A coisa mais horrível. Quando eu olhei aquilo eu falei, gente, eu não tô acreditando numa coisa dessa. Márcia, tá acontecendo coisa muito séria. Eu não vejo muita diferença da nossa vida comum, né? As pessoas acham que dentro da internet elas estão seguras, elas estão alheias ao que estão postando, aquilo que estão mostrando. Uma pessoa, por exemplo, que acaba de ter um nenê, bota o nenê assim, ó, como espelho, a imagem, mãe adora fazer isso, né? Bota a criança lá no Facebook para ser olhada por todo mundo. Se elas soubessem a quantidade de energia negativa que chega para aquele bebê que é indefeso, que não sabe como se proteger, sendo drenado energeticamente, as mães não colocariam. Fora as desgraças, né? Tem gente que adora ver desgraça. Você vê falar de espiritualidade, você fala sobre empatas, as pessoas não sabem o que é empatas, é um nome que não é conhecido, mas se você falar da morte, do esfaqueamento, do baile não sei das quantas, tudo isso é chamariz. E aí vai uma população gigante para lá. E a grande maioria gosta da desgraça, gosta daquilo que dá ibope, que dá a negatividade, né? A desgraça, a morte, tudo que é ruim, que exalta a maldade, parece que impera. Então, eu excluo essas coisas da minha visão, da minha opção, eu procuro não ver coisas, mas a grande maioria posta isso, posta coisas horrorosas, de gente sendo cortada no meio e o corpo ainda, né, estribuchando, e tem gente que vibra com isso. Então, vai fazer o quê? A pessoa, ela está naquele nível de consciência, ela vai ficar nele até por muito tempo. Você vai falar para essa pessoa, você tem sensibilidade? Não, nenhuma. É a tartaruga, né, com a casca grossa, que não sente absolutamente nada, ela se compraz na maldade. E aí, você vai falar de sentimentos, de emoções, de sensações, essas pessoas não têm nada, porque elas vibram isso. Matar, roubar, ela não tem empatia absolutamente nenhuma com relação ao outro. Eu costumo dizer que o bandido que mata, que estupra, ele não tem nível de empatia nenhum, porque, né, se ele não dá valor para a vida dele, ele vai dar para a sua, para do outro? Não vai. Então, nós estamos vivendo, e essa é uma realidade atual. Algumas pessoas estão se espiritualizando, estão buscando respostas, estão procurando coisas que elevem a consciência. Mas tem uma grande parte, e acho que talvez seja a maioria, infelizmente, que busca o sangue, né? O sangue é a coisa ruim mesmo, como uma vertente na vida dela. E não é bem por aí, né? Não é assim que rola. Para mim, pelo menos, não é. Se eu vejo coisas, desgraças, vamos dizer, eu sinto profundamente aquilo que eu estou vendo, ou aquilo que eu estou ouvindo, aquilo faz muito mal para mim. Então, não faço mesmo, evito de qualquer jeito. Agora, das energias também, tem uma outra condição que às vezes a gente tenta ajudar uma pessoa, você quer ser assistencialista e você vai ajudar a pessoa, está vendo que ela está numa condição negativa, você vai auxiliar, vai tentar fazer alguma coisa por ela, e você também é atacado por consciências que acompanham aquela pessoa. Isso não é incomum de acontecer, sabe, Márcia, Marcelo? Sempre, mas sempre quando você vai tentar ajudar as pessoas, isso pode voltar para você de uma forma agressiva.
de ataque, realmente. Então, é legal a gente mapear essas sinaléticas, porque muitas vezes acontece. Aqui em casa, eu falo, já aconteceu de tudo. Tudo aqui. Copos que quebram, estouram, na verdade, sozinhos. Estava no armário, o copo explode, na pia, o copo explode, azulejos que estouram, e assim vai. As coisas aqui são meio anormais. E é legal a gente saber que um pouco disso está na ectoplasmia, que para mim eu me considero ectoplasta pelas coisas que aconteceram aqui comigo. Foram muitas e era uma percepção que eu não tinha antes de fazer práticas energéticas, né? Quando eu comecei a fazer, por exemplo, eu sentia o lençol que cobria o meu corpo se movimentando na prática energética. Então, eu penso que a energia que envolve o meu campo físico, ela é um pouquinho mais densa, então isso acaba sendo movimentado quando eu faço as práticas energéticas. Deixa eu ver aqui o que mais que eu anotei para falar com vocês. Equilíbrio nos pensamentos. Essa é uma das coisas que a gente tem que ter muito, sabe? Porque se você assimila um pensamento que não te pertence, você começa a dar um valor a ele maior do que ele tem. Então, procura cortar, sabendo que não é seu, trocar padrões de pensamentos, se começar a entrar um pensamento de tristeza, de corta, troca por uma coisa positiva, é uma prática que a gente pode, uma técnica que você pode fazer de substituição, né? Você entrou com um pensamento negativo, você substitui esse pensamento negativo por alguma coisa positiva. Pense em alguma coisa positiva, é uma forma de você bloquear aquilo que está tentando entrar no seu campo e minar as energias. Aí tem um outro lance também, que às vezes quando você começa a perder energia, que você percebe essa perda energética, ou por abrir a boca, você pode, ao invés de ser drenado e deixar aquela energia fluir, você começar mentalmente, você emanar energia para aquela pessoa. Você pode, ao invés de ser sugado, você doar. Aí você não sente mal, é como se por trás de você chegasse os protetores para auxiliar nessa doação de energia. Então, cuidado quando você perceber que está sendo drenado, troca isso, substitui por uma energia que você emana para doação mesmo de energia. Vale a pena fazer isso e presta atenção, porque os resultados daquilo que você pratica, você saber certo, não tem outra forma de fazer. E aí as limpezas, né? A limpeza energética. Uma das coisas que eu falei num dos vídeos foi você... Normalmente nós temos formas de limpeza energética que são naturais do nosso dia a dia. Então, uma das coisas é o sono. Quando a gente dorme, a gente descansa, o nosso corpo, existe uma descoincidência, nosso corpo espiritual vai para o plano espiritual e o nosso corpo físico fica aqui, em descanso. Mas o corpo espiritual, ele não precisa descansar, ele não precisa dormir. Então, esse retorno, por si só, ele já faz uma limpeza energética todas as noites. Por isso que às vezes as pessoas acordam e falam, não, estou refeito, o sono foi positivo. Só que algumas pessoas, né, por
assimilação, elas vão para locais, nesse plano astral, elas vão para locais onde elas têm afinidades. Então, muitos vão parar no umbral, outros vão parar em casas, zonas, motéis, onde tem a energia que ele se afiniza. Então, o cuidado com aquilo que você passa o dia inteiro pensando, agindo, fazendo, é onde o seu corpo espiritual vai estar atuando durante a noite também. Então, todo cuidado é pouco. Olha onde vai colocar essas energias, aonde você vibra realmente, que é onde você vai estar. Então, se acordar cansado, exausto, veja bem onde foi, porque normalmente quem faz amparo no extrafísico, que sai em auxílio, em assistência, não volta cansado, não volta com energias ruins, volta muito bem estruturado para seguir o dia seguinte. Então, se está acordando cansado, é um alerta para ver aonde e o que está acontecendo. Eu já tive algumas experiências que foram, eu até anotei isso, eu fui, como que chama? Sugada por uma energia, chamam de súcubos e íncubos, não sei se já ouviram falar, mas é uma energia, eles procuram drenar e é uma energia sexual, altamente envolvente e que você é levado por eles nesse roldão aí. Então, já aconteceu comigo, no momento que você está vivendo é prazeroso, no tempo seguinte você se lasca. Então, cuidado. Não ande desavisado no astral porque é perigoso. A outra coisa é o banho, né? Todos os dias a gente toma banho, então a água ela faz uma limpeza energética natural. Você vai para o banho, a água do chuveiro, ela normalmente ela faz uma limpeza bem boa daquilo que a gente adquiriu durante o dia. Quando essa energia está muito densa, é legal tomar o banho de água, uma porção de sal, pode ser o sal fino, muita gente fala o sal grosso. Na cura prânica, se fala do sal fino porque nós utilizamos muito sal, muito mesmo. E aí, se você usar o sal grosso, você entope o vaso sanitário. Então, não é essa a intenção é limpar realmente. Então, vale a pena fazer também o banho com sal. Não é todo dia, quando você sente que a energia está um pouco mais pesada, o sal auxilia dessa forma de você jogar do pescoço para baixo, a água com sal fino mesmo, pode ser, ele vai limpar, fazer uma limpeza energética no corpo físico. Outra forma que eu não coloquei no vídeo anterior é que você pode colocar os pés numa bacia de água com sal e deixar fazer um escaldapé realmente. No final do dia você chegou em casa, pode ser uma forma de você soltar um pouco dessas energias que você captou durante o dia. O exercício físico é outra situação que a gente deve prestar atenção, porque você engordar, você ficar você fica com uma energia parada também. O seu corpo físico já está mostrando a falta de atividade e aí a energia estagnada, né? Parada realmente. Vale a pena a gente cuidar dessas energias para fazer essa energia circular. E o exercício físico é fundamental para quem trabalha com energia no dia a dia. Faça 3, 4 vezes por semana, pega uma esteira, vai caminhar num parque, aproveita a energia emanente das plantas e aproveita, né, o que tem de energia. Outra energia
boa aqui, ó, são os bichinhos. Eu tô com um cachorrinho da minha filha aqui em casa hoje. É uma energia tão gostosa que eles movimentam com a gente, e um amor e um carinho que é extraordinário. Então, quem tem bichinho dentro de casa, aproveite, porque é uma troca energética de amor, de carinho, de aconchego. Olha a carinha desses bichinhos aqui, ó, de amor pra gente. Então, quem não tem, aproveita, são fora de série para mudar essa energia que a gente traz aqui. A outra opção, tomou banho, fez tudo, ainda tô sentindo energia pesada. Um incenso em volta do nosso corpo físico mesmo, pegando nossa aura, pode aliviar muito o que está sentindo. Eu já cheguei em casa com muita dor de cabeça, eu fiz o processo de entrar no chuveiro, de fazer um banho com água e sal e em seguida passar um incenso em volta e tive melhora bem grande. A ruda, a planta ruda, ela é outra poderosa que pode aliviar esse campo, tirando essa energia negativa, fazendo da mesma forma, passando por todo esse campo, limpando, passando várias vezes, depois descarta tudo isso no vaso sanitário e deixa que leve embora. Uma outra coisa que eu faço muito, que eu percebo muito, na verdade, o nosso rim é um órgão que ele absorve muita energia. Ele é um filtro, na verdade. E eu percebo muitas vezes quando eu vou, segunda-feira eu sou voluntária numa casa espírita, e eu trabalho lá com cura. Então, como eu tenho energia ectoplasta, eu sinto muito essa drenagem a nível de rins. Então, eu vou muito no banheiro e para contrabalançar um pouquinho isso, eu tomo muita água. Então, eu percebo que na segunda-feira o meu rim trabalha muito mais do que normalmente trabalha nos outros dias da semana. Então, é legal você ter essa percepção do seu corpo físico para você saber aquilo que está acontecendo, aquilo que você pode medir em você que está acontecendo perdas energéticas. Então, quando o rim está funcionando muito, eu sei que eu estou fazendo um filtro ali. Então, na segunda-feira, isso é natural para mim. Eu ir várias vezes ao banheiro porque realmente eu estou tendo as perdas energéticas. Se alguém tiver alguma pergunta aí com relação ao que a gente falou e eu puder responder. Mas tá, Guria, tem um monte de perguntas. Não tem só uma, não. Tem uma. Eu falei, eu vou desfiar o rosário aqui, porque depois abre para pergunta, que eu sei que vem. Olha só, o Jorge Leal te pergunta, Kátia, nos fale a respeito do banho de sal grosso para equilibrar a nossa energia. Ela já falou, hein, mas vai lá. Vamos lá. Eu não uso sal grosso, na verdade é o que eu falei. Na cura prânica a gente usa muito sal fino, porque eu uso sal fino, até tem uma técnica que eu deixei no meu canal, que é limpeza de ambientes, que eu coloco bacias de água com sal, águas e sal fino, que você pode colocar nos ambientes da casa, porque você faz uma leitura de como está o ambiente. Então, o meu banho não é com sal grosso, é com sal fino, do ombro para baixo. Quando eu vou meditar, eu faço da cabeça para baixo, mas eu medito em seguida, porque daí eu reponho as energias que o sal retirou, porque o sal limpa realmente a energia. Então, para você repor a energia que você está perdendo junto com o sal, porque você perde também um pouquinho das suas energias de proteção, você repõe com uma meditação, tá? Então, vale a pena. E se quiser olhar no canal, tem um vídeo explicando como eu preparo o sal
para os ambientes, que é a proteção dos ambientes. Você coloca as bacias com água e sal no ambiente e você depois faz a leitura. Muitas vezes o sal cristaliza, ele sai fora da bacia, dependendo se o ambiente estiver muito contaminado, vamos dizer assim, ou se é um ambiente que entra e sai muita gente, pode cristalizar e aí é uma energia mais complicada, e eu explico lá, vale a pena dar uma olhadinha. A gente vai colocar o link do canal da Tá, Kátia no final do vídeo e o dos empatas também, tá? O Sandro tá. Roberto te pergunta o seguinte: boa noite, Kátia. Estando extremamente de mau humor, é possível elevar suas energias sendo um ator? De maneira que nesse exercício acabamos nos sentindo melhor e cada vez mais e mais? Sandro, né? Eu não vejo como um ator, Sandro, é um exercício, na verdade, porque nem sempre a gente está lindo, maravilhoso, contente, feliz da vida. Às vezes a gente precisa, às vezes a gente acaba até se agredindo, tentando se proteger de um ambiente que está conturbado. Quantas vezes eu já estive em lugares que eu não estava feliz e eu estava chorando por dentro e eu tive que enfrentar. Então, a gente tem que atuar dessa forma. Eu acho que faz parte, né, da vida a gente ter que se proteger de algumas formas, em alguns locais, e vamos tocando. Agora, o que não pode é você alimentar esse sentimento, né? Nem o de tristeza, nem o de raiva, nem o de... Às vezes está lá a pessoa em conflito nos ambientes e você está lá atuando como uma pessoa que está usando uma máscara, que não vai ser positivo para você também. Liberta o coração, eu acho que é a melhor forma. Troca pensamentos negativos por positivos, procura ver o lado bom das pessoas. Nem todo mundo é tão ruim assim, que não tem alguma coisa que você pode olhar por um outro ângulo e falar, olha, ela tem isso positivo. Que nem a fofoca, né? Às vezes a fofoca chega pra gente de uma forma denegrindo outra pessoa, falando mal, querendo contaminar você com algumas ideias em relação àquela pessoa, e eu combato isso falando positivamente da pessoa. Eu busco alguma coisa na pessoa positiva, e aí o fofoqueiro de plantão para de contar as coisas para mim, porque eu vou sempre rebater com alguma coisa positiva. É a minha forma de defesa para que eu não entre naquela energia de fofoca que tem, né, em todos os ambientes. Então, eu me protejo dessa forma. Não Isso é sei bom, se hein? respondeu. Isso é bom. O Robson Luiz te pergunta o seguinte: quando uma pessoa se aproxima de você e seu ouvido faz zumbido, tem coisa a ver aí? Essa foi Tem, boa. tem alguma coisa a ver, pode ter certeza que sim, mas é assim, o zumbido só é uma sinalética, é uma percepção que você teve de que alguma coisa está acontecendo. É uma outra vibração, é uma outra sintonia. Você tendo as suas sinaléticas, que você tem as suas percepções, você fala, opa, isso está fora do meu padrão. Agora, não quer dizer que seja bom ou ruim, alguma coisa diferente está acontecendo. Então, como eu falei, às vezes quando você quer ajudar alguma pessoa que está numa situação difícil, muitas vezes você é atacado, espiritualmente atacado, porque você está tentando ajudar aquela pessoa que tem um obsessor de plantão ali nela. Então, ele vai te atacar porque você está tentando ajudar. Isso acontece muito, muito, muito. E as pessoas nem se dão conta. Aí isso vai me fazer parar de tentar ajudar as pessoas? Não, não vou. Porque no mesmo tempo que você tem um obsessor tentando te atacar, você tem amparadores de plantão que te auxiliam. É um movimento, né, superior, ele vem para auxiliar outras pessoas.
Então, eu sempre opto por ser assistencialista e ajudar as pessoas, porque eu também sou ajudada para fazer isso. Então, não é à toa. Às vezes, os sinais que você está ouvindo não é só de obsessor, mas é, às vezes, de amparador, te dando orientações e coordenadas do que você pode falar para aquela pessoa que pode auxiliar. Então, é você estar alerta, é você estar lúcido, atento para o que está acontecendo, para você não interpretar errado também, né? Nem sempre é bom e nem sempre é ruim. Tem o alerta. Faz prática energética que você vai saber o que eu estou falando. Pelo menos é assim que eu me defendo, com práticas energéticas. Porque assim é mais fácil. O Sandro Roberto fala, vem aqui e te pergunta o seguinte: Kátia, a energia do som com relação à moldagem da matéria, tem algum conhecimento a respeito? E qual o seu ponto de vista? Como assim, moldagem da matéria? Em que Eu acho sentido? que é a energia em relação a tudo que é material, entendeu? Eu acho que é isso que ele se refere. Eu não sei se eu entendi a pergunta dele, mas vamos lá. Vamos supor, uma pessoa que ouve. É mais ou menos assim, ó. Quem são suas amizades? Né? Que tipo de música você ouve? Que tipo de. Se é música que você tem lamentação, que você fala de ser corno, de a mulher traiu, o marido traiu, eu vou no baile, eu vou. Coisas de baixo calão, você vai ter um nível de vibração que não vai ser legal. Então, você vai moldar aquilo na sua, na sua psicosfera, que vai ser uma coisa de louco, né? Você vai sair acoplado lá com um monte de gente do umbral. Agora, se você pega uma música que é uma música que eleva o seu espírito, você está elevando a sua vibração também. Então, se é nesse sentido, que é o que eu entendi, eu acho que é mais ou menos por aí. Cuidado com o tipo de música. Se você pega uma música sertaneja, que você fala que você sofreu a perda e você vai ouvir aquilo e você vai chorar porque vai te conectar a um sofrimento que você teve real de que perdeu alguém, você vai estar se conectando com aquela energia, você vai sofrer. Então, para que isso? Né? Às vezes tem gente que gosta desse tipo de sofrência e ouve mesmo e adora. Eu sofro, eu choro, eu chego a chorar. É cômico, Márcia, mas acontece muito isso comigo. Eu estou ouvindo determinada música, me faz chorar, eu me vejo, eu começo a chorar. Domingo foi assim. Pois é, a sensação que as músicas. Não, mas do mesmo jeito que tem essa sensação do sentimento melancólico, tem umas músicas que você olha assim e fala, pelo amor de Deus, isso não é pro meu ouvido. Entendeu? Então, é selecionar aquilo que você quer ouvir para você ou elevar o seu padrão ou você viver na sofrência, né? Ver onde você quer vibrar e vai fundo. São as E aguenta as escolhas, né? consequências, Isso São é as com escolhas. amizade também, né? Você começa a Verdade. se espiritualizar, não é que você fica seletiva, não é nada disso, é que você, dependendo de como for, determinados assuntos você não tem mais uma sintonia. É como a música, não tem mais a sintonia. E aí você acaba se afastando e é um afastamento natural, né? Vamos lá, a Roseli pergunta para você como se processa isso de emanar energia para o outro. Ela quer saber como é que funciona isso aí. Tá. Emanar energia no espiritismo é você dar passe. Na conscienciologia, a emanação é como a exteriorização de energia, você realmente, pela sua vontade, pelos seus pensamentos, você enviar energia. No começo, você não sente, né? As pessoas mais sensíveis sentem. Mas quando você começa a trabalhar com energia, eu hoje consigo sentir a exteriorização de energia por todo o meu corpo, não é só pelas mãos. Eu sinto pela cabeça, eu sinto o corpo inteiro emanando energia e vibrando para o ambiente. Essa é uma forma de defesa também. Por quê? Se você está no mundo físico, você sente que alguma coisa naquele ambiente não está bom,
você pode, com um pensamento positivo, emanar as melhores energias para as pessoas e você exteriorizar essa energia. Se você quiser saber mais informações, no site empatas.com.br/orientacões, você vai encontrar algumas técnicas que eu utilizo, e ali tem uma falando da mobilização básica das energias, que ela explica a forma como você absorve energias imanentes. Quando você está sem energias, você sente que você foi drenado, você tem como reabastecer, que foram aquelas que eu falei, o sono físico, você consegue reabastecer, no banho você consegue reabastecer, você consegue reabastecer através de abraçar uma árvore, de você sentir as energias dos ambientes. Você não precisa estar no ambiente, você pode absorver essas energias via pensamento, via sentimento, via vontade. Então você absorve da chuva, do sol, do cosmos, você coloca o seu pensamento ali e atrai essa energia para você. É um exercício que tem lá, no endereço que eu passei, a informação de como fazer essas técnicas. Nessa técnica, mobilização básica das energias, tem a OVE, a mobilização que você mexe a energia da cabeça aos pés, dos pés à cabeça. Você tem a exteriorização, que você emana energia de todo o seu corpo, não é só pelas mãos. E você também absorve energia de energias imanentes. Então, você não vai absorver energias. A gente faz a troca diária, sabe? Mas você absorver de locais que são limpos, que não teve uma influência física, espiritual naquilo. Então, você vai pegar do cosmos, você vai pegar da chuva, você vai pegar do sol, das cachoeiras, do mar. Então, você tem como fazer isso. Dá uma olhadinha lá no site, você vai ver essa técnica, explica bem direitinho como fazer e como você praticar. Tanto a exteriorização, a absorção e a técnica do movimento da cabeça aos pés. Então vamos lá. Respondido. A Sandra está perguntando o seguinte: quanto tempo de EV? O que significa EV, hein? Estado vibracional. Isso. É preciso por dia para ter esta percepção. O reiki também ajuda? O reiki eu não conheço, mas é assim, o EV, a gente fala da OVE, da mobilização básica das energias, mas para tentar atingir o estado vibracional. Eu posso talvez contar nos dedos quantos estados vibracionais eu tive. Não foram muitos, que eu me lembre acordada. Mas geralmente eles acontecem quando eu estou acordando ou adormecendo. Já ouvi o som intracraniano, que é um barulho estrondoso que acontece, parece um helicóptero, e eu acho que isso tem a ver com o descolamento dos corpos físicos e espiritual. Já tive isso, eu até coloquei no canal o som que eu ouvi, alguma coisa parecida, chama sons intracranianos ou estado vibracional? Que barulho é esse? Então, eu não tenho muitos EVs, o que eu tenho algumas vezes acontecem nesse período, e já aconteceu uma vez, eu estava em cima de uma esteira fazendo exercício e eu tive um estado vibracional, foi forte e bem legal. Então, nem sempre você faz a técnica e atinge o estado vibracional. E eu, pelo menos, não consigo sempre. Às vezes eu penso até que é involuntário, é uma coisa que, às vezes, patrocinada por amparador. Então, não é sempre, não. Bom, a Esther pergunta o seguinte para ti: banhos devem ser feitos de dia ou à noite? Quando estiver esgotado. Ou seja, não precisa ser nem de dia nem à noite, é quando tiver precisão.
Eu não uso sal sempre, viu, Esther? Eu uso quando eu vejo que a energia está realmente drenada, quando eu vejo que está começando uma dor de cabeça, quando está começando alguma coisa fora do meu padrão. Então, como a dor de cabeça foi uma coisa que estava nos meus padrões antigos, quando ela começa a querer chegar, eu já sei que tem energia densificada aqui que eu preciso limpar. Então, independe, para mim, eu não faço, não tenho horário, não. Senti a necessidade, eu soco o pau. Eu entro no chuveiro, Tá certo. coisa pegou. O bicho tá pegando, vamos embora. Não tem muita regra, não, sabe, Márcia? Eu acho que as regras a gente acaba criando porque a gente precisa delas, mas eu procuro sair um pouco das regras. Eu sou fiel àquilo que eu preciso fazer, mas não precisa ser assim tão rígida. Então, exatamente como... Então, fala, Marcelo Samer. Oi, posso interferir aqui? Tava sentindo Kátia, saudade, Marcelo. Quietinho. Quietinho não, tô nada, ele não tranquilo. tava aqui, ele não tava aqui. Eu tive Só uma, assim pra ele ficar quietinho. tive uma situação aqui, eu tive que resolver. Kátia, só para. Não é uma curiosidade, mas é até como aprendizado. Normalmente, quando os banhos de sal e banhos de ervas, isso tem influências específicas sobre energias específicas? Eu acredito que sim, Marcelo, mas eu não tenho conhecimento de ervas. Tem gente que fala, ai, banho das 7 ervas. Eu nunca realmente entendi as ervas, não me aprofundei no estudo das ervas. Eu estou aprendendo aos poucos. Eu fiz um monte de coisa, um monte de cursos, mas as ervas eu não cheguei nelas ainda. Mas eu acredito que tem o poder, sim. As plantas, elas estão aí para auxiliar a gente. E tem muito segmento, a própria Umbanda utiliza muito o banho de ervas para N coisas. Então eu acredito que sim, que ela tem influência, que ela atinge alguns corpos, né, energéticos que vão influenciar no nosso resultado. A Marcinha está seguindo com as perguntas aqui. Marcinha, Vai por lá. favor. Vamos lá. Eu parei na Esther, né? O Foi. Robson Luiz fala o seguinte: pergunta se o cravo da Índia é bom para banhos. Ó! Desconheço o cravo da Índia. Deve Olha, ter a sua o influência. cravo da Índia não é bom para banho, gente. O cravo Ai, da Índia é bom para chá. É que eu e a Kátia ainda precisam se encontrar, porque eu tenho muita coisa para falar para ela. vambora. Mas vamos para a próxima pergunta. Eu desconheço. A Jaqueline Martins faz uma pergunta seguinte. Kátia, sempre há trocas energéticas, podemos colocar como regra essa questão, já que estamos falando de uma ciência espiritual? A regra é todo o tempo, né, Jaqueline, né? Você está em contato com outra pessoa, você pensou em outra pessoa, você está lá, energeticamente, nosso mundo é energético. É que muita gente não sabe disso, acha que é só o corpo físico. Como que nós adoecemos? Quando o nosso campo começa a ser penetrado e ser influenciado por pensamentos, sentimentos, emoções, você vai drenando algumas coisas. E se, vamos supor, você começa a ser muito drenada, seus pensamentos são negativos, cada chakra ele está em contato com alguma glândula nossa. Então ela começa a atuar num chakra, fazendo com que ele movimente de forma inadequada. E aí ele começa a mandar para o nosso campo físico. Nas cirurgias espirituais, por exemplo, as pessoas pensam que é milagre. Na verdade, não é um milagre, né? Eu falo, o corpo físico adoece porque, na verdade, a doença ela começou aqui no campo espiritual e ela transferiu para o corpo físico. A cura, às vezes, também acontece aqui, transfere para o corpo físico e as pessoas acham que é milagre. Na verdade, foi atuado na energia,
foi modificado o padrão dela aqui e transferiu para o corpo físico. Agora, quando esse corpo físico está muito drenado, ele está muito machucado, não tem mais o que fazer nele. Ele não tem mais conserto. E aí, às vezes, a própria morte física, para ela voltar para o plano espiritual, para ter uma nova oportunidade de retornar. Agora, energias, trocas energéticas, a gente faz o tempo todo com animais, com plantas, com pessoas, com espíritos, com pensamentos, sentimentos, via WhatsApp, como eu dei o exemplo hoje, que eu estava, não no WhatsApp, eu estava no Messenger com uma pessoa e ela começou a conversar comigo, eu comecei a sentir a energia sendo drenada e ele se sentiu ainda culpado porque estava ansioso e querendo falar comigo. E, no fim, é natural que isso aconteça, tá? Então, tem que tomar cuidado onde você vai estacionar pensamentos, né? E evitar certo tipo de padrão de pensamento para não sofrer as consequências daquilo que você está fazendo. Então, é troca energética constante, intensiva. Não tem jeito, mesmo você querendo ou não querendo, tem. Vai. Agora, é Tem importante pessoas. saber que a gente pode abastecer, né? Quando a pessoa sim. não sabe de onde retirar, ela fica trocando energia. Quando eu não sei que existe uma energia imanente, que eu posso trazer ela para mim, eu começo a tirar de quem tem mais. Quando eu percebo de onde vem a energia, eu não preciso mais retirar do outro. Eu vou na fonte, né? Nada como você ir lá. Se você for no Rio Tietê, lá onde ele nasce, você vai ver que ele é limpinho. Tem gente que pega lá no final do Rio Tietê, vai ver a desgraça que é. Então, vai buscar na fonte. Kátia, essa intervenção energética através das máquinas que nós nos sujeitamos hoje em dia pela exposição direta a computadores, tablets, celulares, e agora tu estavas narrando que tu percebeste através da pessoa que estava contigo no WhatsApp. Uhum. Tem pessoas que ainda não acreditam que isso seja possível. Tem. Acho que a grande maioria não sabe nem que tem energia. Eu mesma, Marcelo, eu não sabia que tinha. Não, mas assim, há algum tempo atrás, eu fiz um hangout que o pessoal até ficou muito bravo comigo. Porque é sério mesmo, porque eu falei das fotos muito sensuais, das coisas muito abranjadas dentro da internet. Não, a mulher realmente ela é muito bonita, né, e tal, mas ela não precisa daquela coisa extravagante, se mostrar, emanar aquela coisa sensual, né, fazer com que as pessoas pensem coisas de repente que ele nem precisava pensar, e elas não sabem o mal que elas fazem isso, entendeu? É se expor assim de uma maneira, a própria energia, entendeu? A própria energia você vai dividir com as pessoas que vai mandar para você de volta. Márcia, eu posso falar um pouquinho disso? Pode. Foi muito sério para mim, porque não que eu me expusesse fisicamente, nem nada disso. Eu imagino as pessoas que, né, vão para Playboy, mostram tudo, as pessoas olham as revistas, vão para o banheiro, né, e se desgraçam no banheiro em função daquela imagem. Lógico que lógico que a imagem daquela pessoa está exposta àqueles pensamentos. E quando ela faz isso, ela faz pelo dinheiro, né? Quando ela se expõe pelo dinheiro, e a pessoa está pensando nela. Todo mundo que vai lá se desgraçar, né? Pensar na linda mulher, no corpo esbelto, está pegando a energia dela para atuar. Então, as mulheres geralmente têm alguns tipos de problema. Eu sou uma mulher que estou lá, completei meus 52 anos, mas eu já tive meus 20, meus 30, com uma maturidade, com um pensamento diferente. E eu me vestia de uma forma
sensual, vamos dizer assim, como da idade que me permitia isso, com mini saia, com não sei o quê, e eu atraía certos tipos de olhares que me machucavam. Então eu passei grande parte da minha vida tendo infecções urinárias, porque as vias renais elas são atingidas também, a parte reprodutiva, hoje eu não tenho mais útero também, então nós somos, como eu sou uma pessoa que eu dreno muito essa energia, foi onde pegou para mim, e é onde pega as mulheres que se expõem demais. Então, cuidado, as pessoas não têm a menor noção quando elas se expõem. Eu vejo, não precisa ser atriz, não precisa estar na Playboy. Hoje você tem o Facebook, que as pessoas expõem os seus corpos de maneira bem, né, aberta, e elas estão expostas com energia que elas jogam ali, quer dizer, sem saber. É inconsequente, acaba atingindo ela de forma energética muito profunda, às vezes na reprodução, ela não consegue ter filhos, ela não consegue uma série de coisas, porque atingiu uma energia que não é legal ela atrair para ela. Então, tem outras, nós temos tantas qualidades que não tem necessidade de atrair essa questão sexual para a gente. Esse conceito, porque eu vejo o corpo assim, não é só o corpo da mulher, o corpo do homem também. As pessoas precisavam Sim, só entender uma coisa. eu O falei a corpo, mulher porque eu sou, mas tem o lado oposto também, que é o sim, mas eu masculino. digo assim, eu vou falar do corpo do ser humano todo. As pessoas precisam entender que o corpo é um templo sagrado. Sim, É sim. sagrado. Então, tudo que você faz rebate em você, mas você não se dá conta. No Não. primeiro momento, né? Porque depois você vai sofrer. Então, deixa eu continuar com as perguntas. É o Ana homem, Maria fica é o homem rã e a mulher perereca. bem isso. Bem isso, você acertou. Vamos lá. A Ana Maria Figueirotti pergunta o seguinte: esses espíritos que nos causam mal-estar e fazem conscientemente ou estariam buscando uma comunicação? Tem as duas coisas, Ana Maria. Por exemplo, eu faço psicografia, então eu me coloco à disposição dos espíritos para uma psicografia direta. O acoplamento que existe ali, eu sofro alguma consequência, porque eu passo a sentir o sentimento dele, eu passo a entender as coisas, a interpretar pela forma dele pensar, mas isso é uma forma assistencialista para mim. Então, é uma forma de eu doar um pouquinho de mim para que ele se comunique com quem ele sente saudade, com a família, o familiar que está ali buscando a psicografia. Mas existem as influências espirituais que elas atingem de forma maligna também. Já aconteceu, por exemplo, porque eu tenho um canal no YouTube, eu tenho um site que eu compartilho informações, eu ajudo muitas pessoas em off, nos bastidores, e muitas vezes eu sou atacada por isso. Por quê? Porque eu estou agindo em favor de uma pessoa e aí eu recebo um ataque espiritual em função de eu estar ajudando aquela pessoa. Muitas vezes com amparo que chega junto, às vezes. Então, tem por todos os lados. Agora, a gente precisa estar atento. Eu não vou me expor. Kátia, sempre fui assistencialista. Só que eu não sabia como fazer isso. Então, eu doava amor. Eu ia no centro espírita e falava, ai, leva amor a todas as pessoas. Eu me lascava. Quando eu chegava em casa, eu estava o pó, o ó do borogodó. Então, você tem que estar alerta. Não é sair por aí doando energia, fazendo tudo. Ai, não, porque tem pessoas más também e que elas drenam essa energia. Você tem que saber como se portar nos locais, nos ambientes, você saber o que você está fazendo. Então, eu acredito que quando você doa energia, você emana energia e fala: eu estou doando energia para essa pessoa. Acabou, eu estou encerrando energia doada para essa pessoa. Fim, eu finalizei. Eu não estou ad eternum com a minha energia para todos os lados, porque
Outro dia eu coloquei no site justamente isso. Eu escrevi um texto falando que se você doa, se você tem R$ 1.000, você doar R$ 1.000 para 2.000 pessoas, vai dar quanto para cada uma? 50 centavos. Não é nada, não vai acabar a fome. Você vai pegar todo o dinheiro que você tinha, distribuir, e sabe o que vai acontecer? Você vai ser mais uma que precisa de ajuda. Então, não é doando energia ad eterno que vai ajudar o mundo, o planeta, não. Você tem que saber o que você está fazendo, doar especificamente para aquela pessoa e saber de onde repor. Então, alerta para essa condição, para não sair doando energia, porque eu fazia isso. Era uma condição, ai, vamos. E no centro espírita eu fazia isso também, vamos doar energia, as pessoas estão precisando, e eu saía necessitada, eu saía pedindo arrego. Então, eu aprendi que não é bem por aí como se fala nos centros espíritas. Toma cuidado, saiba como mexer as suas energias para você saber doar de forma coerente, de forma você exteriorizar a energia com especificação. É para aquela pessoa, ponto final, acabou ali, estou encerrando e papo final. Senão você fica para sempre. Isso é bem complicadinho, bem complicadinho. Né? Bom, vai dar tempo, Jaqueline, da sua pergunta de novo. Olha lá. Pergunta: pelos estudos que fazemos, quando falamos de campos energéticos, podemos entender que existem vários, é isso mesmo? Sim, tem vários campos energéticos. Nós temos chakras principais: o chakra da coroa, o chakra da testa, o chakra da garganta, o chakra cardíaco, o plexo solar, umbilical, base, sexual, tem vários por aí. Mas se você tem uma disfunção sexual, por exemplo, você tem uma compulsão sexual, eu não sei se foi nesse sentido que você quis dizer, você está vibrando num campo mais baixo, num chakra mais baixo. Então você dificilmente atinge a coroa de uma forma bacana, espiritualizada. A pessoa vai estar mais na base, mais no sentimento, nas emoções, no terra, no chão. Então, precisa elevar isso para que isso suba, sabe? Para que você atinja o chakra da espiritualidade. Para isso, você tem que passar por todos os outros. Então, eu sei que o empata, por exemplo, ele absorve muita energia pelo plexo solar do todo, dos sentimentos, das emoções, o cardíaco também. Então, só que do cardíaco para cima você tem uma outra vibração, que é uma vibração mais elevada. Enquanto você está atuando com raiva, fazendo coisas de picuinha, xingando, vibrando na ignorância, você está vibrando nos chakras inferiores. Quando você atinge os chakras superiores, você está numa outra condição, você já não dá mais vazão a esses sentimentos e acaba sendo uma coisa natural. Não sei se era isso que ela queria saber dos corpos, ou se são os corpos físicos, espirituais, mentais, e aí você tem um outro pensamento aí. São corpos que a gente atua em vários níveis. O físico é para quando você está atuando na Terra, você está usando um avatar, a consciência entra nesse corpo para que ele atue. E aí você vai turbinando esse corpo com conhecimento para que você possa fazer essa ascensão do espírito. Você vem com uma missão, você vai atuar de uma forma para que você saia daqui melhor do que você chegou. Então, esse corpo físico está fazendo as vezes disso. Quando você mina esse corpo físico, que você usa ele de forma inadequada, que você fuma, que você bebe, que você se droga, que você está minando todo o seu corpo físico e dificilmente você vai atingir um campo que você precisa, que seria a ascensão sua espiritual. Então, a droga nunca é bem-vinda, o sexo é energia maravilhosa, mas quando ela é atuada com consciência, não de forma promíscua como atualmente se faz, né, aqui.
Kátia, até que ponto tudo que tu vinhas trazendo dentro daquele período da tua vida que foi a passagem dentro do kardecismo e depois a necessidade que tu tivesse de te complementar. Eu vou falar assim, complementar o teu ser. Quando tu começaste a perceber que as energias elas têm um valor intrínseco e elas têm um valor muito, 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 muito importante. O que isso tudo transformou a tua vida? Até onde tudo isso transformou a tua vida para a Kátia que nós estamos vendo hoje, que nós podemos presenciar neste momento aqui conosco? Marcelo, foi mais ou menos assim. Dos 18 aos 20 anos, eu li muitos livros, muito, muito. Eu li o livro dos Espíritos inteiro, eu li o livro dos Médiuns, o Evangelho, só que alguma coisa dentro de mim falava assim, tá faltando alguma coisa, não tá completo, não tá completo. Eu não sei, eu vejo as pessoas, amém, Jesus, falando de Deus de uma forma, aquilo não tem uma conexão comigo da forma espiritualista. Eu acho que Jesus, Deus, são tão poderosos que não é para ficar na boca da gente falando o tempo todo, amém, Jesus. Não sei, eu não uso isso para mim. Lógico, eu tenho Jesus como uma história maravilhosa e tenho receio que se ele voltasse mesmo ao planeta, seria muito pior. Não iam crucificar Jesus, iam fazer muito pior dele. Então, nós estamos vivendo uma era difícil. Agora, o espiritualismo, para mim, foi uma base, foi bonito, foi perfeito. Eu comecei com romances, li várias obras do André Luiz, mas faltava alguma coisa. Quando eu perdi meu pai, em 2015, no dia do meu aniversário, ele faleceu, eu precisava buscar, eu comecei a receber informações como se eu tivesse com fone de ouvido pendurado, de que ia chegar um novo conhecimento para mim, um novo conhecimento. Eu recebia de forma energética que aquilo estava chegando para mim, como conhecimento mesmo. Eu ainda comentei com uma pessoa amiga, falei, olha, eu estou sentindo uma coisa como se estivesse com fone de ouvido pendurado. Hoje eu penso que sejam os chakras daqui dos ouvidos que estavam ampliados e eu captando alguma coisa que estava chegando. E aí foi onde eu comecei a fazer os cursos e eu cheguei por intuição também no site do Saulo Calderon. E aí comecei a escutar todos os vídeos dele. Ele tem mais de 700 facas, eu ouvi todas. Os cursos de viagem astral eu ouvi todos. Eu fiz o básico, o intermediário e o avançado. Adoro a visão que o Saulo traz. Não sei se vocês conhecem, mas começou através dele. Depois eu fui fazer cursos da Conscienciologia na IAC com a Nancy Trivelato e o Wagner Alegretti. Eu fui para Belo Horizonte, fiz o Metadespecificidade. Trabalho com energia, realmente, você doar energia, você receber energia, fazer exercícios, técnicas. Foi em 4 módulos, eu voltei uma outra visão também de energias e comecei realmente a sentir as energias. Depois, os fatos ectoplásmicos começaram a acontecer em função da movimentação de energia. E aí começaram a quebrar copos, estourar coisas, o lençol movimentando no meu corpo quando eu fazia a movimentação energética. Eu ir numa dentista e fazer um procedimento e a cadeira dela se movimentar 8 vezes, era por medo meu. E aí a energia ectoplásmica movimentou a cadeira dela, ela ficou morrendo de medo, porque ela não vai mais me atender. Então começaram a acontecer algumas coisas, círculo do Pilates voar da prateleira. Então começou a me alertar que eu tinha o ectoplasma, eu era ectoplasta, e aí eu comecei a prestar atenção. Fui para Foz do Iguaçu fazer um curso, imersão em ectoplasmia, eu também gravei no canal, das
situações que eu vivi lá na Conscienciologia, foi maravilhoso. Eu tive em frente com a Malu Baluna, fiz teste de clarividência com ela, e eu vi as entidades se transformando como se fosse naquele vídeo que começa a criança, vai mudando, muda para velho, muda para negro, japonês. Então, eu vi as entidades se apresentando dessa forma ali, cara a cara, numa dinâmica parapsíquica que eu tive em Foz do Iguaçu. No curso Imersão em Ectoplasmia, com Hernande Leite, eu fiz alguns cursos com eles, e eu realmente, a pessoa tomando aquele passe, na verdade era o arco voltaico que eles aplicam, e a pessoa desaparecer numa nuvem de fumaça, tudo isso eu vi. A Kátia aqui viu. Então, em Foz do Iguaçu, que é um local que quem não foi, vá para conhecer, eu achei maravilhoso. Depois eu comecei a estudar Hélio Couto, fiz mecânica quântica, tem mais de 400 horas tanto de conscienciologia quanto mecânica quântica, que eu acho que vale a pena, ressonância harmônica. E aí, por último nunca vai ser, porque eu não vou parar de estudar nunca, mas eu comecei a fazer cursos da cura prânica. E aí eu comecei a realmente entrar no campo energético e perceber que você pode trabalhar com energias a nível energético para você curar pessoas. Então, hoje eu aplico a cura prânica somente como uma assistência no grupo que eu participo de espiritualidade na segunda-feira. Eu aplico ali somente para as pessoas e no resto eu aplico em mim, porque a energia da cura prânica me curou a minha enxaqueca. Então, eu não fiz para aplicar em ninguém, para ser terapeuta, nada disso. Eu fiz para conhecer as energias e fazer uma defesa energética para mim, porque eu não estava mais aguentando o nível de estresse, o nível de drenagem que eu vivia, e eu precisava aprender aquilo para me defender. Então, quando eu determinei, que eu falei, eu vou descobrir por que eu tenho enxaqueca, por que isso me faz tão mal, por que eu sou anormal, por que eu chego num restaurante, eu tenho que sair e vomitar na porta porque eu não consigo entrar no local, eu tenho que descobrir isso e criar um campo de defesa para mim. E isso foi, acredito que a junção de tudo isso. O espiritismo não me cobriu nessa parte, né? Eu achei que o espiritismo deixou a desejar. Eu tinha que fazer um curso de 5 anos de mediunidade para entender uma coisa que estava acontecendo que era imediata para mim. Então, quando eu procurei um neurologista, que ele era espiritualista, ele me encaminhou para o grupo que eu estou hoje, falou, vai lá. Então, eu acho que eu cheguei onde eu precisava chegar. Agora, nesse caminhar todo, eu, pelo menos descobri que eu aprendi a me defender. Então, eu estou aqui tentando ensinar um pouquinho do que eu aprendi nas vivências que eu tive aí de um monte de cursos. E, se quiser saber os cursos que eu fiz, está lá no meu canal, na apresentação do canal, embaixo na descrição, eu relato cada um deles que eu fiz, com quem eu passei, o que eu fiz, qual foi o meu percurso nesses 3 anos aí de descoberta de energias. Isso, para nós, Kátia, assim, são relatos, e eu gosto muito sempre de trazer o teu perfil dentro das entrevistas, porque existe notoriamente uma mudança energética. Existem mudanças energéticas em curso, e é de muita importância que nós possamos dialogar dentro desses parâmetros que a energia traz, que a energia faz, o que ela promove, o que é possível ser feito através de cada ser humano. E tudo isso, logicamente, dentro dos conceitos de cada parâmetro estudado, cada informação trazida, eu vejo com um propósito muito peculiar. E aí eu compreendo a tua visão de empata. Isso tudo é extremamente importante e relevante que a gente trate sempre,
Eu queria te agradecer muito a tua presença. Infelizmente, eu não pude estar aqui o tempo que eu gostaria, mas eu já te digo que eu vou guardar, assim, com uma certa ansiedade, um encontro próximo onde nós possamos estar juntos, porque uma das coisas que me parece, assim, não sei se todas as pessoas têm essa sensação, mas à medida em que tu vais crescendo e vais espalhando a tua energia, isso com certeza atinge a todos nós, e é uma coisa assim de impressionar, sabe? Muito obrigado pela tua vinda, e eu preciso chamar a senhorita Márcia Abad. Eu que agradeço. Bom, eu acho que hoje a gente viu aí como é que a gente pode fazer com as energias negativas, liberar a energia negativa e conseguir manter a energia positiva. É claro que vai ter um desequilíbrio de vez em quando, porque é normal, né? Porque quando você doa alguma energia, você vai ficar um pouco acabadinho, mas isso é coisa que dá para aguentar. Não, o pessoal não fica pensando que vai morrer, porque não é assim, não. Não funciona. Calma aí que não funciona ainda. Deixa eu agradecer a Kátia mais uma vez, obrigado por ter vindo, sempre muito gentil, muito amorosa, eu sempre estou lá mexendo com ela lá no Facebook. Kátia, o que tu acha de tu vir aqui? Ela é... Tá bom. Só não vi a semana passada que era meu aniversário. É sempre muito gentil. Te agradeço demais, agradecer o pessoal do chat, agradecer o pessoal que está ouvindo a gente, agradecer a Verinha, ao Maurício, a Michelle, ao Jorge, que entrou aí para a moderação no chat da GMX. Estão chamando de família Smurf, porque é azul, né? Então, eu vou deixar a Kátia fazer as considerações finais dela, para a gente, então, encerrar o Hangout na Rádio Remix e também aqui no YouTube. Márcia, obrigada. Marcelo, obrigada pelo convite mais uma vez de estar aqui com todos vocês que estão ouvindo, a equipe toda que eu ainda não conheço da Rádio Remix, que fica aí nos bastidores, mas a parte que a gente não vê, que também está aí acoplada junto com a gente. Minha gratidão. Eu acredito que de tudo isso que a gente falou hoje, o principal é o autoconhecimento, você investir em você, no seu conhecimento, em cada curso que você faz. É como se fosse, eu penso que eles implantam um chip. Você começa a ter percepções diferentes, você tem algumas inovações, você aprende um pouco mais, você vai ampliando sua consciência. É como se fosse realmente turbinando aquilo que você tem de avatar aqui. Então, cada curso, cada aprendizado, cada prática que você faz, é como se você tivesse um chipzinho novo, um upgrade daquilo que você está praticando, para você modificar os padrões energéticos. Eu posso falar que cada curso, cada coisa que eu fiz, valeu a pena, porque eu estou me curando. Né? O principal não é curar os outros, na verdade eu estou me curando, eu estou aprendendo a me conhecer, a identificar as minhas energias para poder fazer defesas e poder fazer auxílio, você praticar o mitridatismo, de você não precisar você precisa meter a mão na cumbuca, receber uma picada talvez para criar anticorpos contra aquele tipo de energia. Então, não tenha medo de ser assistencialista, não tenha medo de auxiliar, porque quando você auxilia, você está sendo amparado cada vez mais. Então, eu acho que o principal é isso, é autoconhecimento e aplicar em você, investir em você, tá bom? Gratidão a todos, a Márcia, ao Marcelo pelo convite, por mais uma vez estar aqui com vocês. E todo mundo que está assistindo aí. Gratidão. Assim, entro daqui eu vou me atrever aqui um pouquinho. Pode ir. Então, gente, olha, hoje foi um hangout de realmente uma energia maravilhosa, porque essas duas meninas com certeza conduziram esse programa de uma forma brilhante. Até que eu cheguei aqui, eu não me animava a entrar no microfone novamente. Isso até
me causou um certo constrangimento, tá? E agradecendo mais uma vez essa pessoa muito querida. Não é à toa que é uma empata, não é à toa que é uma pessoa que vem trazendo todo esse esclarecimento a respeito dos empatas, como eles agem, como eles são, que tipo de pessoas são empatas. Agradecer então a Kátia novamente, agradecer quem está presencialmente aqui e fazer uma menção especial ao nosso querido amigo JL, que hoje está fazendo parte já da família Smurf, né? Os azuizinhos, né, Kátia? Nem é bom falar muito sobre isso, mas enfim, eu vou passar a palavra para Marcinho, porque essa coisa de referência a azulzinho sempre deixa uma coisa no ar, né? Enfim, vamos lá. Bom, para você que está ouvindo a Rádio Remix e também o Hangout da Rádio Remix, a gente quer agradecer, então, a sua colaboração de estar aí ouvindo a gente, falando, brincando com vocês aqui. Lembrando que a Kátia vai estar no evento da Rádio Remix no dia 16 de junho. Tá? A gente vai ter o prazer de ver a Kátia ao vivo e a cores. Tá? Você que está aí no chat, que já mandou seu nome para o e-mail da Rádio Remix, fique sabendo que você vai encontrar a Kátia lá e vai aprender muita coisa com essa mulher, que essa mulher não é fraca, não. Vou levar um baldinho só para pegar a energia da Kátia e poder trazer depois. Né? Vou te chamar de vampiro, não fala isso nem balde. Cara, não fala isso. Bom, gente, queria agradecer a todo mundo que está aí no chat na Rádio Remix. A gente volta amanhã a partir das 8 horas da noite, ao vivo para você, com Daniel Simões por aqui na Rádio Remix. Valeu pela companhia, a gente volta então amanhã a partir das 8 horas da noite.